Olá a todos, bom, gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre a série Os Erros Gramaticais do livro de Apocalipse. É realmente o nosso escriba aí, pelas aulas que nós estamos tendo e pela maratona que estamos fazendo aqui, realmente o nosso escriba aqui, ele não está muito certo da sua caligrafia e nem da sua sucessão de erros que ele tem colocado dentro da gramática do livro de Apocalipse, né? Nós vemos que o nosso escriba ali realmente ele é um escriba ainda iniciante, tá? Mas eu admiro a perspectiva de, vamos dizer assim, da maneira como ele trabalha, porque realmente ele tenta se esforçar para trazer o máximo ali, então, para que ele possa descrever exatamente o contexto que foi colocado. Nós vamos ler aqui, então, continuando na nossa série aí, o capítulo 2 do verso 19, que diz assim: Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, em que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Bom, todo o texto e todo o contexto, independente de regra que nós temos, né, eu não estou falando somente do português, mas nós temos uma ordem de sequência que é um sujeito, um objeto direto e um objeto indireto. O que é o sujeito? O sujeito é a pessoa, tá? É aquele que vai fazer a ação. O objeto direto é quando ele se direciona para alguém ou algo. E o objeto indireto é aquele que faz a participação também dentro desse contexto. Então, nós colocamos assim: o professor está ensinando português ao Marcelo, ao aluno Marcelo, por exemplo. Quem é o sujeito? É o professor. Qual é a ação do verbo dele? Está ensinando. E qual é o objeto direto? É o Marcelo que está ouvindo e está aprendendo, ou seja, o aluno Marcelo. Então, qualquer língua nós pegamos dessa forma aí. E claro que dentro desse contexto, dessa manobra toda aí, nós temos então o que nós chamamos direcionamente a questão das mudanças do contexto em relação ao texto e das formas como são escritas. Então, Apocalipse capítulo 2, verso 19, ele traz uma sucessão de erros aqui que nós vamos ver algum deles ali. Então, o texto diz assim: Eu conheço as tuas obras. Tá? Eu quem? O sujeito da frase, o verbo conhecer, né? E o objeto direto ao qual está direcionando é as tuas obras. Então, ele está falando para alguém ali. Tá? Só que ele coloca aqui uma expressão e o teu amor. Ele coloca uma conjunção aditiva exatamente dentro de um artigo definido. O teu amor. E o teu amor. Eu acho que não haveria necessidade de escrever isso aí. Por quê? Porque logo à frente ele coloca novamente uma conjunção aditiva e escreve o teu serviço. E depois ele coloca a conjunção aditiva novamente e ele coloca a tua fé. Aí ele vem de novo aqui e ele bota a tua paciência. Depois que ele coloca aqui e de novo, que as últimas obras são mais do que as primeiras. Então, ele tenta colocar um contexto aqui que a gente não consegue entender. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Bom, se a gente pegar aqui o Novo Testamento interlinear, nós vemos exatamente a mesma coisa. Roidá, sul, tá, erga, caetem ágape, caetem piste, caetem diaconia, caetem rupimone, sou, caeta erga, sul, ta ercata, pleion, satu, proton. Olha o que o grego do português, nós claramente estamos analisando aqui o texto em português, como sempre fazemos, e nós vamos ver então um códice sinaítico. Nós temos aqui, ó, roidaço, roidaço, tá, tá,
Só que esse tá aqui, vou pegar aqui o Nestlé Aland aqui para ficar melhor para a gente entender. Tá? Por quê? Porque aqui está um pouco meio que apagado e você talvez não consiga ver. Isso aqui também é chamada de script contínua. Vê que ela está escrita aqui tudo direto, sem pontuação, sem vírgula, sem separação, sem nada. Então aqui fica mais legal e mais tranquilo para ensinar para vocês. Então nós temos aqui, ó, Roidaço Taerga. Só que Taerga aqui tinha que ser exatamente com esse final aqui, ó, do Ni. Por quê? Porque o Ni aqui, final, com esse artigo aqui, tem, está dizendo que esse texto aqui ele está direcionado para o artigo definido acusativo. Esse Taerga aqui, com essas duas obras, na verdade aqui, ele é o... Como é que eu vou colocar para você aqui? Ele não é o acusativo, tá? Ele é um substantivo neutro. Taerga aqui é neutro. Tá? Então, se ele está direcionando o objeto direto, ele tinha que ter exatamente esse ni aqui. Tá? Mas você fala assim, mas não existe tanergan. Ok. Então ele tinha que pegar aqui tem ágape, jogar para cá e taerga inverter ele. Esse daqui tinha que vir para cá e esse aqui tinha que estar aqui. Por quê? Porque esse aqui é o objeto direto. Esse aqui é o objeto indireto. Ou seja, dentro do texto ele colocou o objeto indireto primeiro para depois falar do objeto direto. E nós temos aqui também uma sucessão de conjunções, que parece que o nosso copista gosta muito de conjunções. Ele coloca aqui cai tempesti, cai tem diaconian, né? Só que aqui é tudo acusativo. Só que esse acusativo aqui já tinha que estar explícito aqui em cima, primeiramente, e os outros seriam o objeto indireto. Não necessariamente tinha que ser o objeto direto aqui, ó, como acusativo que nós temos aqui. E novamente o cai aqui novamente, aqui ó, cai de novo, taerga aqui sim, taerga sou, taescata aqui ó. Isso aqui é indefinido, isso aqui é indefinido, isso aqui é indefinido, aqui está certo. E daqui novamente ele coloca o artigo definido aqui, plural. Nós protões, como os princípios, né? Dos princípios. Então nós vemos aqui que o nosso escriba, infelizmente, ele mistura o objeto direto com o objeto indireto. E no caso aqui, ele tinha que falar primeiro do objeto direto, para depois ele falar do objeto indireto. E tirar essas sucessões de conjunções aqui, seja adversativa, junto com conjunções aditivas. Neste caso, ele haveria de ter uma vírgula, tá? E não exatamente essas conjunções como nós colocamos aqui, tá bom? Uma outra coisa muito interessante também, que no verso de número 18 aqui, ele traz algo aqui muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tá? No verso 18 aqui, ele termina dando um ponto final aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Pontinho final aqui, ó. Engraçado e interessante também, não engraçado, né? Mas interessante que quando ele começa o texto aqui também, ele coloca aqui, olha, um pontinho final. Tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês aí. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.